Aula de número 9, estamos em Estudo das Orações, Análise Sintática 2. Hoje nós veremos a oração substantiva predicativa, pessoal. Tem segredo nenhum, fácil, fácil, fácil. Antes, é claro, eu tenho que pedir, para quem ainda não está inscrito, que se inscreva no canal. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Os canais vivem de inscrição, a sua inscrição, portanto, é importantíssima. A mim só resta agradecer. Eu já ia me esquecendo, né? Quem já está inscrito, quer ajudar também, é só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Também agradeço imensamente. Pois bem, oração subordinada substantiva predicativa. Vocês já devem aí, né, tá até imaginando o que eu vou falar. Claro, a oração subordinada substantiva predicativa é aquela que funciona como predicativo do sujeito, né, da oração principal, digamos assim, uma vez que estamos falando de orações, tá? Mas eu coloquei aqui no quadro uma estrutura bem simples que a gente viu lá nos termos da oração. Eu falei que existe a ordem direta na língua portuguesa, que é sujeito, verbo, complemento do verbo. Os números 1, 2, 3. E o seu adjunto, que seria o número 4. A gente já viu isso, né? Pois bem, existe uma outra estrutura que não é exatamente sujeito, verbo e complemento do verbo, que é o sujeito, verbo e o predicativo do sujeito, como a gente viu lá nos termos da oração, que é essa estrutura aqui, ó, o sujeito, o verbo e o predicativo do sujeito. É uma ordem também, uma ordem direta, digamos assim. A única diferença é que agora eu não tenho um complemento do verbo, não é um objeto. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação ali. Lembra dos verbos de ligação que a gente viu? Ser, andar, estar, parar, ficar, continuar. Os verbos de ligação, que ligam uma característica do sujeito ao sujeito, ou seja, o predicativo do sujeito. Pois bem, uma estrutura bem simples aqui para vocês. Maria é bonita. O verbo de ligação está aqui. Bonita é uma característica do sujeito, de Maria, ela é bonita. Então, bonita aqui, predicativo do sujeito. Percebam que não é adjunto adnominal. Adjunto adnominal não vai ultrapassar o verbo lá para o outro lado. O adjunto adnominal, quando está ligado ali ao núcleo, digamos assim, do substantivo, ele fica do ladinho do substantivo. Pulou para o outro lado do verbo, já é predicativo do sujeito, que é o caso de bonita aqui, né? Maria é bonita é diferente de dizer Maria bonita, tá? Então, Maria bonita seria adjunto adnominal, isso bonita, e Maria é bonita já pulou para o outro lado do verbo, já é predicativo do sujeito, porque o verbo de ligação está ali no meio. Eu posso pegar essa estrutura e deixá-la um pouco mais complexa, que seria essa estrutura aqui. Professor, já está mais difícil agora, né, de entender que a saída do governador é uma característica de a vontade dele. Mas eu tenho um verbo ser ali. Verbo ser tem tudo para ser verbo de ligação. Tem que dar uma olhadinha. Vamos ver? Pois bem, o verbo de ligação está ali. O que é a vontade dele? É o sujeito. Então, obviamente, que a saída do governador só pode ser predicativo do sujeito. Percebo que essa estrutura é igualzinha àquela ali. O verbo ser está ali no meio, o verbo ser está ali no meio. A única diferença é que eu tenho uma palavra aqui, outra palavra aqui. Aqui eu já tenho um conjunto de palavras e aqui eu tenho um conjunto de palavras. Mas é a mesma estrutura que lá em cima, tá? Isso aqui segue sendo predicativo do sujeito daquilo ali. Tá ali, ó. O sujeito está ali. Agora eu posso deixar essa estrutura um pouco mais complexa ainda. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam, que as coisas vão ficando de certa forma mais complexas, mas não ficam mais difíceis. Olha o que acontece aqui. A vontade dele era que o governador saísse. Opa, agora o verbo está ali, né? O verbo de ligação está aqui, mas eu tenho um verbo aqui também. Aqui não tem verbo, nem aqui nem aqui, né? E o sujeito está lá. Pois bem, pessoal, que o governador saísse segue sendo aí predicativo do sujeito, porém agora não posso mais dizer que é predicativo do sujeito porque tem o verbo ali. Então eu vou dizer que é oração subordinada substantiva predicativa, pessoal. Percebam que as três estruturas são basicamente as mesmas, porém, né, vai ficando de uma forma mais simples aqui para uma forma mais complexa, digamos assim. Até porque aqui é a estrutura do período simples e aqui é a estrutura do período composto, tá? Então, não é difícil, não é muito difícil, é fácil a predicativa. Mais um exemplo, meu desejo é a sua felicidade. O que é o meu desejo? A sua felicidade. O predicativo do sujeito não tem verbo aqui, mas eu posso transformar numa oração subordinada substantiva predicativa, tá? Que é o que acontece aqui embaixo. De a sua felicidade transformou em que você seja feliz. O meu desejo é que você seja feliz, tá? E aí, claro, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva predicativa também. Outro exemplo, olha as estruturas.
Período simples e período composto. Percebam que de predicativo do sujeito virou uma oração predicativa. Fácil, né? Não é difícil. Agora, prestem muita atenção aqui, porque os alunos tendem a confundir a predicativa com a subjetiva. Uma tem função de predicado, outra tem função de sujeito, como a gente já viu. Então eu tenho uma estrutura aqui da predicativa que é exatamente essa: sujeito, verbo de ligação, mais oração predicativa. Se fosse estrutura simples, predicativo do sujeito. Tá lá, ó, né? O verbo de ligação tá ali. E aí, qual é o sujeito do verbo ser? É a verdade é. O que é esse tudo acabou aqui, né? Opa, tem uma oração, tem um verbo ali. Qual é o sujeito desse verbo acabar? A gente consegue identificar, tá ali, é tudo. Então, o sujeito do verbo de ligação é a verdade e o sujeito de acabou é tudo. Opa, então se tem sujeito aqui, tem sujeito lá, isso aqui não pode ser uma subjetiva, né? O que é? Tá ali, ó. Oração subordinada substantiva predicativa. Essa aqui é a estrutura da predicativa, tá? Mas o mais importante é vocês perceberem, né, que os dois verbos aqui têm sujeito. Agora, olha o que vai acontecer aqui com a subjetiva, que pode confundir o aluno. Ela também começa com verbo de ligação, porque essas aqui são as estruturas da subjetiva, tá? Ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito, mais oração subjetiva, que é que tem função de sujeito, tá? Quando começa lá com o verbo ser, porque realmente é o verbo de ligação, tá? Depois predicativo do sujeito e oração subjetiva, é exatamente aquela ali. Mas tem as outras estruturas, como a gente viu, o verbo na voz passiva, mais a oração subjetiva. Ou então o verbo unipessoal, mais a subjetiva. Verbo unipessoal, eu falei aí, acho que entenderam o impessoal, tá? Eu não me lembro se eu falei impessoal, unipessoal, eu recebi um recado hoje. Mas é unipessoal, aquele que tem uma pessoa só, da terceira pessoa do singular. Lembra? Verbo na terceira pessoa do singular. Tem uma única pessoa, tá? Verbo unipessoal. Vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Não é impessoal, porque como é que vai ser impessoal se tem sujeito? Impossível, impossível. Mas enfim, quando a estrutura for essa aqui, que é aquela ali, pode se confundir com a predicativa, mas não tem confusão nenhuma. O que eu fiz ali em cima? Eu olhei os verbos e achei o sujeito dos verbos. Qual é o sujeito aqui do verbo vir? Hein? Muita gente. Que muita gente venha. Dá para perceber isso, né? Tá na ordem inversa, digamos assim. É que muita gente venha. Agora, qual é o sujeito daquele verbo lá? Desse aqui a gente conseguiu achar, é a verdade. Mas qual é o sujeito do verbo ser lá? Que é um verbo de ligação. Tá aqui, pessoal. Tudo isso aqui é o sujeito. Por isso que eu não vou encontrar o sujeito lá, como eu encontrei aqui na predicativa, tá? Porque a oração inteira é o sujeito daquele verbo ser. Ah, professor, o verbo ser está lá, a subjetiva eu já encontrei, mas cadê o predicativo do sujeito? Está lá, ó. É provável. Esse provável é o predicativo do sujeito, só está na ordem inversa, digamos assim. A ordem direta seria essa aqui, ó. Que venha muita gente, é provável, né? Fácil. Sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, que seria a estrutura simples, né? Então, não é difícil, é bem fácil. Outra coisa, a predicativa, o verbo ser vai aparecer ali no meio, né? A subjetiva, função de sujeito, o verbo ser aparece lá no início, porque é característica da subjetiva, não tem como confundir, tá? É bem fácil, na verdade, não é nada difícil. Terminamos aqui a aula. Vamos aí para a nossa oração apositiva. Não está inscrito no canal ainda? Eu vou pedir para que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.